Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Que alegria estarmos reunidos em mais uma semana de partilha aqui no canal. Seja muito bem-vindo, que Deus nos abençoe e nos guarde. Estamos entrando na 26ª semana do Tempo Comum, na liturgia, e essa semana que se passou foi uma semana em que nós celebramos Padre Pio, São Padre Pio de Pietreutina, um padre, um santo precioso demais para todos nós cristãos católicos, né? Que ele interceda por nós nessa partilha e que ela seja também frutuosa para o nosso caminho espiritual. Hoje nós vamos partilhar a leitura do livro do Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1. O título dessa leitura na Bíblia da Ave Maria é o seguinte: um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. O autor sagrado começa a dizer que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de arrancar e de plantar, tempo de curar, de demolir, de chorar e de rir. E depois vai dizer no versículo 11: as coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Sobre essa leitura e especificamente sobre esse versículo, eu hoje partilho com você. Porque nós temos vivido tempos em que a humanidade tem se apressado demais em coisas, vivido coisas muito antes do tempo. E isso tem feito um mal tremendo a todos aqueles que vivem desordenadamente, não vivem de acordo com o tempo de Deus. Como diz o autor sagrado, para tudo há um tempo debaixo do céu. E por que estamos falando sobre isso? Porque é preciso entender que as coisas têm uma ordem natural. E quando nós colocamos isso, quando nós atropelamos esse processo natural, essa ordem natural criada por Deus, nós entramos numa situação de pecado e também de muito sofrimento, porque o pecado traz sofrimento. É preciso que nós entendamos isso de verdade. Estamos cada vez mais vivendo as coisas fora do seu tempo. Temos vivido situações fora do tempo, fora da ordem natural das coisas. Um exemplo vivo sobre isso é quando nós falamos aqui sobre aquelas pessoas que são vocacionadas à vida matrimonial, mas que querem viver a vida sexual fora do matrimônio, antes do matrimônio, enquanto ainda estão namorando. Vivem uma desordem, um pecado mortal, o pecado da fornicação. E essa desordem, este pecado, ele não causa só problemas e só dificuldades na vida espiritual, ele causa também sofrimento na vida temporal. Estão vivendo fora do tempo, estão vivendo as coisas fora do tempo natural em que eles devem ser vividos. Estão vivendo e estão trazendo para si sofrimentos profundos, sofrimentos na vida sexual pós-casamento, sofrimento na educação dos filhos, sofrimento na hora de ordenar a vida conjugal para aquilo que de fato ela deve ser ordenada, porque estão vivendo fora do tempo, coisas que vão poder viver, porque quem somos nós para dizer que a vida conjugal não é uma bênção, não é uma alegria, não é bom, não é prazeroso, mas é quando vivido no seu tempo. É por isso que diz o autor sagrado: as coisas que Deus fez são boas a seu tempo, a seu tempo. É preciso que nós entendamos que colocar as coisas no seu devido lugar, e aqui eu estou dizendo para cristãos católicos, colocar as coisas no seu devido lugar não é uma frase de impacto, não é uma frase que se ouve falar que de autoajuda, não. Estamos falando de coisas espirituais, viver as coisas segundo a vontade de Deus e no tempo de Deus. Isso traz para nós serenidade, isso traz para nós
felicidade nessa vida, tranquilidade, serenidade, e nos coloca também no caminho de santidade, que é o que precisamos trilhar para entrar no céu. Não devemos antecipar as coisas, não devemos viver as coisas de forma desordenada. Precisamos conhecer as coisas e vivê-las no tempo de Deus e segundo a vontade de Deus. A partilha de hoje, apesar de breve, tem por objetivo colocar no seu coração e também no meu, que nós precisamos conhecer a vontade de Deus a nosso respeito. Nós precisamos conhecer o tempo de Deus na nossa vida e viver segundo essa vontade, segundo esse tempo. Nós que dizemos ser católicos, cristãos, temos que entender que ao nos declarar católicos e cristãos, declaramos que sobre a nossa vida existe um Deus soberano que tem autoridade para nos conduzir e nos guiar. Precisamos pedir a Deus que nos revele a sua vontade, nos dê sabedoria para viver o tempo que estamos vivendo e coragem para viver de acordo com a vontade dele, as coisas que ele nos apresenta. Há um tempo para cada coisa, há um tempo. Se o tempo que você está vivendo agora é o tempo da espera, espere de fato como um cristão verdadeiro, com a esperança que não se frustra. Se o seu tempo agora tem sido um tempo de provações e de dor, não o viva em vão. Se Deus está te permitindo passar por este momento, faça constantemente durante estes momentos, durante estas dores, uma entrega sincera a Deus. Senhor, eu te entrego esse sofrimento, aceita-o. Aceita-o para a minha conversão, aceita-o para a conversão dos pecadores, aceita-o para as almas do purgatório. Ofereça o teu sacrifício, o teu sofrimento, o teu momento de agora, mas viva-o com serenidade, porque as coisas de Deus são boas a seu tempo. E tenha certeza que ele vai passar, porque é certa a vitória e a bonança daqueles que vivem segundo a vontade de Deus nessa terra. Pedimos que, pela intercessão de Nossa Senhora e de São Padre Pio, nós possamos ter uma vida nessa terra inteiramente em conformidade com a santa vontade de Deus e viver tudo o que Ele nos propõe neste tempo, nos unindo a Ele, amando a Ele e nos santificando. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu te peço para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Assim, você ajuda o projeto aqui a crescer e também nos ajuda a evangelizar. Que Deus nos abençoe e nos guarde, pela intercessão de São Padre Pio e de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.